Boa tarde. Aí, melhorou. Melhorou, pelo amor de Deus. Estamos falando de inovação, gente. A gente tem que ter energia. Tem que pôr energia aqui, ué. Vamos lá. Vamos falar de uma coisa que pouca gente fala normalmente, que é de jogos, né? Jogos, jogar. Antes de começar, alguém aqui hoje jogou algum tempo? Celular? Jogou? Alguém não jogou aqui algum tempo hoje? Tudo mentiroso. Tudo mentiroso. Gente, tem uma estatística que diz que 59% de todos os CEOs americanos gastam pelo menos 1 hora por dia jogando. 59%, portanto, mais da metade de todos os CEOs americanos gastam, CEOs são os presidentes das grandes empresas, das empresas, gastam pelo menos 1 hora por dia jogando. Quando a gente vem para a realidade brasileira, o portal R7 fez uma pesquisa e descobriu que o brasileiro gasta, em média, 3 horas por dia com jogos eletrônicos, né? Se a gente fizer uma contazinha básica, 3 horas por dia, vezes 7 dias na semana, 21 horas, certo? Se eu pego 21 horas e multiplico por 200 milhões de pessoas, quantas horas? 4,2 bilhões de horas consumidas numa semana, em uma única semana, com jogos eletrônicos no Brasil. O que eu seria capaz de fazer se eu pegasse 4,2 bilhões de horas e utilizasse para resolver alguma coisa? O que eu seria capaz de fazer? Imagina que eu pudesse pegar... Passei errado. Imagina que eu pudesse pegar e utilizar essas 4,2 bilhões de horas. Vou ser menos solidário. Vou pegar 10% disso, tá? 420 milhões de horas. Imagina que eu pudesse pegar 420 milhões de horas e tratar uma doença no meu país. Imagina que eu pudesse pegar 420 milhões de horas e prevenir guerras. Isso aqui não está funcionando, não? Ah, tá. Lá não está. Imagina que eu pudesse pegar 420 milhões de horas e utilizar para reduzir os custos de atuação da administração pública ou de uma empresa qualquer. E imagina que eu pudesse pegar 420 milhões de horas e usar para evitar acidentes. Seria bom? Seria bom, não seria? Agora, imagina que ao invés de resolver problemas, eu buscasse utilizar essas mesmas 420 milhões de horas para fomentar atividades positivas. Hoje, mais cedo, a gente teve aqui o Renato falando que existem 2 fontes de ação no ser humano. Uma é o medo, a outra é o prazer. Uma é a dor, a outra é o prazer. Essa dor se manifesta por meio do medo e o prazer se manifesta por meio da ganância, né? Vocês ouviram isso aqui na palestra dele. Pois bem, nós falamos do lado negativo, do medo ali, evitar todos aqueles problemas. Agora vamos falar do lado positivo. E se eu pudesse pegar essas 420 milhões de horas e utilizar para melhorar a qualidade de vida das pessoas? E se eu pudesse pegar essas 420 milhões de horas para ajudar no reflorestamento, na melhoria da qualidade ambiental do meu país? E aqui, como eu estou falando de jogos, eu vou propor um novo jogo. Alguém já viu falar aqui de Onde Está o Wally? Aquele joguinho que você procurava um bonequinho vermelho e branco no jornal? Todo mundo conhece, não é certo? Nós vamos brincar de Onde Está o Wally aqui. Vocês vão me dizer, no final da apresentação, onde está o erro. Tá?
Não vai ser jogo de 7 erros, porque só vai ter um. Então vai ser onde está o óleo vai ser o erro. Beleza? Vamos lá. Para todos esses problemas e para todos esses fomentos que eu falei, existe pelo menos um jogo no mundo que resolve isso. Quer ver? Tetris cura ambliopia. Tem alguém da saúde aqui? Ninguém da saúde? Ambliopia é uma doença de visão, é uma doença em que o seu olho não consegue mais acompanhar na velocidade que deve a sua leitura. E uma universidade canadense descobriu que se ela colocasse as pessoas para jogar Tetris, ela conseguiria resolver esse problema, que é um problema da musculatura ocular. Exército usa tecnologia de games para treinar soldados. O Exército Brasileiro, não é o único, vários deles, decidiu utilizar um mecanismo. Que mecanismo é esse? Simulação de conflito em ambiente de computacional, para simular os treinamentos de guerra efetivamente. Aplicativos tiram milhares de pessoas do sedentarismo. Loteria do radar, obedeça ao radar e ganhe dinheiro. Professor americano ensina paz por meio da guerra. A pergunta que vem então é, mas por que eu vou resolver todos aqueles problemas jogando? Certo? Errado. Na realidade, a pergunta é, por que não jogando? Se eu já gasto 420 milhões de horas jogando, por que eu não posso utilizar essas horas para fazer a diferença de alguma forma no mundo em que eu pertenço? E aí a gente precisa lembrar que o jogo é uma das principais e mais antigas atividades de integração social que o ser humano desenvolveu. E ele não está presente só no comportamento do ser humano. Ele está presente no comportamento de todos os animais. Portanto, o jogo é uma relação do ser humano com o próprio cérebro, com a própria biologia, que é muito alicerçada na sua própria essência, como ser, como um animal vivo. Mais do que isso, nenhuma outra atividade humana consegue despertar emoções tão diferentes quanto num jogo. Basta ver algum jogador de Counter-Strike jogando. No momento ele está alegre, no momento seguinte ele está tenso, porque apareceu alguém que ele precisava matar no jogo. E mais do que isso, os jogos têm resultado comprovado na sua atuação para solução de problemas. Vamos ver algum desses resultados. Essa loteria de radar, o que é isso? A cidade de Estocolmo, na Suécia, decidiu fazer o seguinte: ela decidiu pegar todos os radares de trânsito de uma região e disse o seguinte: o radar de trânsito, normalmente, ele registra só os carros que passam com velocidade acima do limite. Mas ele consegue contabilizar que um carro está passando ali naquele radar. Então, eles decidiram que eles não iam mais contabilizar só os carros que passavam acima do limite. Eles decidiram, não, vamos fazer diferente? Vamos contabilizar todos os carros. E aí, a partir do momento que a gente contabiliza todos os carros, a gente separa os carros que passaram acima dos carros que passaram abaixo. Os carros que passaram abaixo ganham um cupom e participam de um sorteio mensal que vai ser custeado com recursos de onde? Das multas daqueles que passaram acima. Então, a administração pública não gasta nem um centavo a mais, mas consegue acabar com aquele velho preconceito de que radar serve para tirar dinheiro do cidadão, né? Do cidadão honesto. Não tão honesto assim, porque passou acima do limite de velocidade. Mas, e de qualquer forma, existe sempre essa fala, né? O governo quer ganhar dinheiro, aumenta a quantidade de radar. Então,
e Estocolmo decidiu fazer isso. E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi que, após a inserção da loteria do radar, nenhum acidente foi registrado na região. Mais do que isso, a velocidade média dos carros caiu 20%. Reparem que o radar já existia naquele lugar. Então não foi a inserção do radar que diminuiu a velocidade. O que diminuiu a velocidade foi ter se utilizado um elemento de jogo para fazer com que as pessoas se motivassem a reduzir as suas velocidades. Aquele professor que criou aquele jogo faz uma pesquisa no início da aula. Quando ele vai começar a dar aula para os alunos, ele pergunta: quem de vocês é favorável à guerra? Em que momento vocês são favoráveis à guerra? E 35%, em média, dos alunos respondem que são favoráveis à guerra em alguma situação. Então ele propõe o jogo, os alunos passam um ano jogando o jogo, determinado tempo no dia, e após as aulas, 100% dos alunos se declaram contrários a qualquer tipo de guerra, a guerra em qualquer situação. Aquele simulador que a gente falou do exército, ele simula um carro de combate chamado Astros 2, que é um carro de combate de defesa fronteiriça. Ele consegue lançar 30 e tantos foguetes por segundo, e ele é usado para defesa de costa. O problema é que, para você treinar as pessoas, você precisa lançar 30 e poucos foguetes por segundo, e isso custa caro. Então, 1 hora do treinamento nesse carro custa $1.700, em média. Com a simulação, eles conseguem simular as mesmas situações, mas gastam exatamente 0,75 centavos de real por hora de treinamento. Bom, não preciso nem dizer quão importante é o ganho. Por fim, 36% das pessoas que começaram a usar o Nike Run, que é um aplicativo de corrida que fomenta exercício físico, passaram a fazer mais exercícios ou passaram a fazer exercícios com mais frequência. Portanto, resta comprovado que os jogos têm um potencial muito grande de resolver problemas que são problemas com os quais a gente trabalha todos os dias. Resultado do jogo. O que estava errado? O que faltou na apresentação? Ninguém. Mistério. Silêncio. Ninguém? Faltou o quê? O jogo? O jogo é esse. Eu estou perguntando qual é o resultado do jogo. Faltou um dos tópicos que eu coloquei como problema. O tópico era o reflorestamento. Como fazer algo tão sólido como um reflorestamento, que é ir lá e plantar uma árvore, ser fomentado a partir de jogos? A SOS Mata Atlântica fez isso. Eles plantaram nada menos do que 13.000 hectares de florestas, baseadas num jogo chamado Clique Árvore, onde as pessoas poderiam definir os locais em que as árvores seriam plantadas. Portanto, concluo perguntando: por que não começamos a levar os jogos mais a sério? Obrigado.